Então, nesta tarde, irmão, nesta comunhão, está aqui esse servo de Deus, nascido no Paraná, 1954, onde nasceu, irmão, desenganado da ciência, da medicina. Não tinha parte do pulmão, o coração, irmão, não tinha válvula, era ressecado, tinha uma alcimiota atrofiada. Meu pai trabalhando na rede ferroviária, empreiteiro, havia com ele 150 empregados. Não por grandeza, por vanglória, mas, irmão, contar a situação que antigamente era difícil, a medicina, tinha que ter dinheiro. E meu pai levando a medicina, diante de 6 médicos, um do coração, do pulmão, dos ossos, ortopédico, glória ao Senhor, da cabeça, deformado, que até ainda hoje a minha boca tem um problema ainda, glória ao Senhor, nem o dente usou, nem o dente nasceu, glória ao Senhor, a parte de deformado, minha cabeça atrofiada, glória ao Senhor, cheio de pelo, era que nem um macaco, era um montinho de carne, glória ao Senhor. E quando levou naqueles médicos, desenganaram, não tinha como, havia uma solução entre a medicina, e disse o médico, doutor João, que já é falecido, e todos os médicos que me desenganaram são mortos, e pela graça de Deus eu estou vivo dando glória. E aqueles médicos fizeram um relato oficial, chamaram meu pai, disseram, meu pai já trabalhando na obra do Senhor no ministério, glória ao nome do Senhor, chamou em particular e disse, olha, essa criança nem que vá para os Estados Unidos, não haverá cura, não haverá libertação, o coração não funciona, o pulmão não funciona, é atrofiado, a boca é torta, a cabeça é torta, o cérebro não desenvolveu. Glória ao Senhor, meu pai chorando, porque foi um dos anciãos mais velhos que batizou a minha mãe. Meu pai, um dos primeiros crentes do Paraná, do Brasil, glória. Nosso irmão Luiz Franciscão pousou na nossa casa, perto de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, glória ao nome do Senhor. Nosso irmão Miguel Espina também já recolhido, mas pousou, é testemunha, tem lá, via nossa serva de Deus esses dias, estava congregada com ela, filha do nosso irmão Miguel Espina, ali na casa da nossa irmã Raquel, glória ao Senhor, na Moca, e junto, nós contemos dessa obra, ela começou a se lembrar que nossa irmã Joana, um dia quando viva ainda, foi na nossa casa, quando Deus tomava aquela mulher, e Deus tomou aquela mulher na profecia, que Deus tomaria este homem, e que Deus ia usar da boca deste menino, glória ao Senhor, mas não tinha condição, não tinha vida, não tinha respiração, e ainda não alimentava, glória ao Senhor, mas de repente, irmão, levando para casa, glória ao Senhor, minha mãe chorando, e meu pai também chorando, e aquelas criaturas que estavam em volta de casa, que trabalhava com meu pai naquele acampamento, começaram a dizer, é um castigo onde se vê uma coisa dessa, é um castigo, parece um macaco, não anda, não fala, glória ao Senhor, não se movimenta, glória ao Senhor, e de repente meu pai levando para casa e começou a clamar, aleluia, nome santo do Senhor, e de repente, irmão São Francisco, o homem que, irmãos, ia fazer a tarefa do dia, e meu pai, irmãos, era encarregado, que ele, todos aqueles empregados estavam na sua companhia, e ele foi dar a tarefa do dia, para que aquele homem trabalhasse o dia, e minha mãe entrou comigo dentro da casa, e rodeou a casa mais de 50 pessoas para ver a criança, mas a minha mãe, irmão, colocando dentro de casa, colocou numa cama, era coberto com um pano, ninguém podia ver, era deformado, mas minha mãe ainda não se assustava, porque quando um giro do Senhor mais velho, irmão, batizou a minha mãe estava grávida, glória ao nome do Senhor, e foi a primeira serva de Deus, ali no Paraná, que uma delas que batizou, aleluia, o Senhor, e aquele ungido do Senhor disse, mulher, bendita és tu e bendito é o varão que está no teu ventre, aleluia. Aquele irmão não sabia se era homem, se era mulher que estava no ventre da minha mãe, mas dentro das águas, ele com a mão na cabeça da minha mãe, ele profetizou, e este varão será cheio do Espírito Santo, glória. E minha mãe cobrou do Senhor aquela parte e dizia, Senhor, tu falaste na boca do teu ancião, do teu ungido, que seria o varão cheio do teu Espírito Santo, agora eu vou te fazer um pedido agora, glória ao nome do Senhor. E minha mãe, irmão, não deixou que ninguém entrasse dentro da casa, fechou-se a porta e colocou de joelhos e começou a clamar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E ela disse, Senhor, não aguento mais o sofrimento desta criança,
Essa criança não tomou leite, não bebeu água, não tem respiração, não fala, não chora, é deformado, seus pés são atrofiados para trás, seu braço também, a sua cabeça é torta, é cheio de cabelo, seu corpo. Senhor, vou te fazer um pedido, tem muita gente aí zombando e dizendo que eu traí porque eu adorava na Aparecida do Norte. Fazia prece, ela fazia prece, minha mãe fazia prece, carregava uma cruz nas costas, pagava promessa. E ainda meu avô não era desta graça, começou a zombar e disse, tá vendo aí? Você traiu a Aparecida, por isso que aconteceu essa coisa, essa situação. Este é um castigo que Deus colocou. E minha mãe começou a cobrar do Senhor ajoelhado, com véu na cabeça, e disse, Senhor, se essa criança vai ser um marginal, um ladrão, um assaltante, tira agora, Senhor, a vida dessa criança, arranca agora. Mas, Senhor, se vai ser um servo teu, não vai negar o teu nome, tu vai usar da boca dessa criança. Tu tem poder agora de mandar um anjo do céu, libertar essa criança, mostrar para essas pessoas que estão aí em volta da nossa casa, que nós servimos um Deus Todo-Poderoso. E começou a clamar, e de repente bateu a porta. Minha mãe pensando que alguém estava batendo a porta, ela com lágrimas no olho, mas ela disse, Senhor, se essa criança vai ser um servo teu, não vai negar o teu nome, manda um anjo agora e liberta o meu filho. E de repente batendo a porta, minha mãe vindo, irmãos vendo, aquele varão de branco pensando que era um médico, e de repente entrou dentro de casa. E numa mão tinha uma bandeja de fogo e na outra tinha uma bandeja de ouro. Mas a minha mãe conhecia os 6 médicos, irmão. Mas de repente aquele médico ela não conheceu. Ela disse, certamente está vindo o diretor do hospital. E minha mãe limpando os olhos, glória ao Senhor, mas aquele varão entrou de porta fechada. Minha mãe não levantou para abrir a porta, estava trancado para ninguém entrar. E de repente entrou aquele varão com veste resplandecente, glória ao nome santo do Senhor. Chegou perto da minha mãe, colocou, tirou aquele pano que estava em cima de mim. E olhando para mim, colocou uma bandeja que estava, irmãos, de ouro no chão. E colocou a mão dentro de mim. E minha mãe vendo, mas que médico é esse? Colocou a mão dentro de mim e arrancou aquele coração. Conta, minha mãe é viva, é da Piedade até o dia de hoje. É velhinha, mora no Paraná. É velhinha da Piedade, glória ao Senhor. E meu pai foi um dos anciãos mais velhos do Paraná, santo é o Senhor. E de repente minha mãe olhando, arrancando, foi tirando o coração, tirando o pulmão, foi arrancando aquela coisa podre, colocando naquela taça de fogo, foi queimando. Minha mãe olhando aquele gesto, mas como que esse médico faz isto? Glória, eu nunca vi. E foi de repente colocando a mão na minha cara, no meu rosto. E foi, irmãos, glória, se desentortando, foi colocando as minhas perninhas, foi desatrofiando, o meu braço foi desatrofiando, glória ao Senhor. E de repente colocou aquela bandeja de ouro e mostrou o coração para minha mãe, mostrou o pulmão para minha mãe, foi colocando dentro de mim. E quando colocou o pulmão, irmãos, e colocou o coração, eu comecei a gritar e chorar. E naquele momento, aquele anjo colocou a mão na minha cabeça e disse, mulher, o nome dessa criança chamarás Abraão, bendito quem abençoares e maldito quem amaldiçoares. E naquele momento Deus batizou a minha mãe com a promessa do Espírito Santo, glória a la mansalaia. Quando batizou a minha mãe com a promessa do Espírito Santo, aquelas criaturas em volta de casa começaram a bater na porta. Abra a porta, dona Neuza, porque pensando que minha mãe tinha ficado louca, foram buscar meu pai correndo a cavalo animal, porque ainda, irmãos, glória ao Senhor, como menino depois, com 7 anos fui criado em carros de boi. Meu pai tinha carros de boi, 20 boi. Abria a estrada de ferro, antigamente não era em máquina, era com carros de boi. E foi buscar, meu pai veio naqueles carros de boi, e aquela multidão atrás, e meu pai chorando, porque falaram para meu pai que a minha mãe tinha ficado louca, com um filho doente, desenganado, atrofiado, e uma mulher louca não é fácil. E aquele acampamento, e meu pai atendia, tinha meia dúzia que servia a Deus, dava para contar a meu sogro ainda, que não era, nem pensava de casar com a sua própria filha, mas já é testemunha desta obra, era o meu próprio sogro, era crente, era porteiro da congregação.
E minha esposa nem tinha nascido ainda. Glória ao nome santo do Senhor. E quando chegou o irmão que bateu a porta, dizendo: abra a porta que sou eu. E minha mãe chorando abriu a porta, manifestando língua dos anjos. E quando abriu a porta, alguém dizia: queremos um macaquinho atrofiado, queremos ver. Aleluia, o Senhor. E minha mãe mostrava: está aqui, mas não é, esse aí é um anjo. É um resplandor, olha a cabeça dele, tem um resplandor, tem uma luz na cabeça dele. Queria aquele macaquinho atrofiado. Não, esse aqui é isso, mas não pode. E de repente, irmão, todos que pegavam em mim, Deus batizava com a promessa do Espírito Santo. E naquela tarde, por misericórdia, 30 almas Deus selou com a promessa. Glória. E 30 almas pediram o santo batismo. Glória, foi uma festa. Irmão, teve feriado no acampamento, teve reunião familiar, parou aquele acampamento e Deus batizou aquelas visitas, irmão. E hoje, glória ao Senhor, nesse lugar tem mais de 200 que o Senhor chamou nessa santa graça, através desse milagre que Deus tem na vida desse servo de Deus. Glória ao Senhor. Irmão, e aí cresceu na região, e todos que pegavam, o Senhor chamava na graça. Lembro uma serva de Deus, que era, irmãos, também um problema de paralisia, e ela não andava, manquejava. Eu tinha 3 meses, irmão, de vida, e essa obra é testificar. Irmãos, na terra, em muitos lugares, irmão Vitor Uanga testemunha, já morreu, uma pena que já morreu, mas estive na casa dele, estivemos no Brás, foi no Paraná, na nossa casa, ficou hospedado, conheceu esta obra, e hoje, inclusive, tem até uma ata. E aquela mulher não andava, mas quando eu tinha 3 meses, quando ela me pegou, e ela começou a chorar, não era crente ainda, católica, com o rosário no pescoço contra a minha mãe, mas quando ela me pegou, nos braços, ela começou a chorar, e hoje ela anda por misericórdia de Deus. E a obra vem começando, glória ao Senhor, nos 3 anos de idade. Irmão, vi a Jesus Cristo, conversei com Jesus Cristo, glória. Falei de com quantos anos meu pai Deus ia recolher. Deus deu a graça de falar o que ia acontecer na terra, glória ao nome santo do Senhor. E com 7 anos de idade o Senhor me deu o dom de evangelizar. E por misericórdia, irmãos, até o ano retrasado, eu marco num papel todas as almas que Deus chama na graça. Desta boca, por misericórdia, o Senhor chamou 2.250 almas. Irmão, dou graças a Deus, aleluia, não pelas almas, mas pela misericórdia do Senhor. Eu um dia com 7 anos de idade, irmãos, estava naquele acampamento. O padre veio me visitar. O padre é morto, mas dentro da católica, no microfone, ele teve que pregoar e dizer: tem os crentes glória, não mexa com esses crentes glória, porque lá Deus tem um povo poderoso no meio deles, glória. E Deus deu a graça, irmão, de anunciar a palavra para o padre. Deus sabe se ele vai salvar ou não vai, mas como o menino me abraçou, um dia na rua, passando na frente da igreja católica, ele me parou, foi lá no seminário. Ele disse: menino, você era atrofiado, eu sei disso aí, me falar, atrofiado, como você anda andando? Falei: olha, seu padre, foi a presença de Deus. E um dia, irmão, estava na escola com 8 anos, e tinha outro padre que não gostava de crente, e nós estávamos todos reunidos. Ele fez uma pergunta para mim: Abraão, falei: tudo bem, seu padre, eu vou te perguntar, onde que o diabo está? Na católica ou na congregação? Eu falei: seu padre, ele vai lá na congregação. Aí ele começou a rir: tá vendo aí, católicos? Onde o diabo está? Eu falei: seu padre, vai na congregação buscar o que é dele, porque a católica ele não vai, porque é tudo dele. Glória ao Senhor. Desde criança Deus já colocava a palavra na minha boca, irmão. Glória ao Senhor, saí abraçado. E com 7 anos de idade chegou um dia, estava a Dona Maria, e conversando com a minha mãe, ela era a comadre da minha mãe. Ela é viva, irmão. Eu dou endereço, telefone. Ela mora em Ponta Grossa, na rua 20, na rua 7 de abril, casa 1780, da Rua da Piedade. Glória ao nome santo do Senhor, tem o telefone do ungido do Senhor. Essa obra nas conta na terra e pisa na cabeça do diabo. Glória ao Senhor, porque o nome de Deus tem que ser glorificado na terra. E essa mulher, irmão, chegou, estava tomando chimarrão, e conversando com a minha mãe, eu disse: Dona Maria, daqui 15 dias tu morrerás. Eu fui criado numa disciplina, irmão, muito rígida, muito rigorosa. Meu pai baiano com sangue de português, homem rígido, homem duro, mas um homem que me ensinou a doutrina e o caminho do Senhor. Nunca conheci o mundo,
E de repente minha mãe veio correndo, me deu um tapa na boca. E caí, irmão, para trás. Eu disse, sem educação, respeita a Dona Maria. Tá vendo que ela tem 30 e poucos anos e você tem 7 anos? Eu fui para o quarto chorando, glória ao Senhor. Disse, mãe, não é eu que queria falar, foi Deus que falou na minha boca. Cala a boca. Deus não fala a morte para ninguém. O Espírito de Deus não mata ninguém. Não foi Deus, foi o demônio. Tá bom, mãe, cala a boca. Eu fiquei, irmãos, chorando, quietinho. Mas não foi nada não. Com 12 dias a Dona Maria morreu. Houve aquele acampamento e a notícia correu, Dona Maria morreu. E ela era muito conhecida porque ela era benzedeira, ela dava remédio e lombriga, ela dava remédio, ela fazia pasto. Glória ao Senhor, ninguém era crente. Glória ao Senhor daquela família. Era uma mulher, irmãos, que era conhecida no município, na cidade inteira conhecida, e muitos iam de longe, porque essa mulher tinha o espírito da cura. Mas de repente, glória ao nome santo do Senhor, eu estava brincando com um carrinho, minha mãe pegou na orelha e disse, você falou que ela ia morrer, agora você vai falar que ela vai viver. Vamos lá agora. Colocou a mão na minha orelha e disse, mãe, eu não tenho culpa. Ei, irmão, arrancando eu pela orelha, chegamos lá, estava super lotado, as pessoas diziam, Dona Neuza, você vai arrebentar a orelha do menino, você vai rasgar a orelha do menino. Não, ele falou que ela ia morrer, ele vai falar agora que ela vai viver. Foi o Espírito de Deus que tomou ele vai falar agora. A glória estava reunido, irmão, reuniu tudo. Tinha mais de 100 pessoas reunidas dentro daquele lugar, todo mundo chorando. Quando chegamos, estava lavando. E minha mãe segurando eu pela orelha. Dali, irmãos, dali meia hora mais ou menos, trouxeram aquela mulher naquela mesa arrastando, com a boca amarrada, com o queixo amarrado, com a mão amarrada. E de repente minha mãe disse, agora olha povo, minha mãe, irmão, até o dia de hoje, ela é índia. Irmãos, ela é muito decidida, com ela não tem nada enrolado. Glória ao nome do Senhor, a mulher que tem franqueza de espírito. E mandou que tudo se calasse e ficasse em comunhão, porque Jesus Cristo naquela tarde ia aparecer naquele lugar. Glória ao nome do Senhor. Ele disse, olha, o meu filho vai orar. Eu presidi a oração, sem saber, estava eu e a minha mãe, e mais outra irmã nossa. Eu disse, Deus seja louvado. 7 anos não sabia orar, mas comecei a falar assim, Senhor, dá vida para Dona Maria, Senhor, dá vida para Dona Maria. Fui clamando, e de repente ela deu um suspiro. Quando ela deu um suspiro, ela disse, glória a Deus. E Deus ressuscitou a Dona Maria, glória. Ficou de pé, irmão, onde ela estava na mesa, glória ao Senhor, aquela família o abraçou. E por misericórdia ela pediu batismo na hora. E 16 almas foram batizadas pela graça de Deus, glória. É viva essa serva de Deus até o dia de hoje, trabalha na piedade, faz visita, que a minha mãe está lá dando glória ao nome santo do Senhor. São muitas obras, são muitas maravilhas. Irmãos, quando eu tinha 16 anos de idade, irmãos, eu fui selado com 8 anos para 9 anos, o Senhor me batizou a minha alma com a promessa do Espírito Santo. Nunca conheci o mundo, mas irmão, comecei a estudar hoje. Meus irmãos são formados, até químico, engenheiro. Eu sou só formado para dar glória. Não sou formado para nada, só para dar glória. Meus irmãos são formados, um é químico, outro é industrial, tem tanta coisa. E eu não tenho nada, só tenho uma casinha, um carrinho que Deus deu. Tenho uma esposa, tenho filho, mas eu tenho a glória de Deus que me acompanha. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, aí estudando, meu pai queria me dar o estudo, a única coisa que ele queria dar era o estudo. Ele começou a dar o estudo, mas eu ia, levava na aula a Bíblia e nada. Começava a cantar o cordeirinho. E a professora disse, esse menino é doido, esse menino é problema, o que ele teve? Aí minha mãe foi lá e disse, não, esse menino é atrofiado, problema na cabeça, acho que a cabeça dele não bate bem. Em vez de ele aprender aqui, ele está só cantando cordeirinho. E aqui não é igreja, não. Tem que levar numa psicóloga. Aí levaram uma mulher gorda de brinco, uma mulher morena. Como diz a região, ela era feiticeira, psicóloga. E pegou e leu a minha mão. Disse, olha menino, você não vai ser estudado, você não vai ser doutor, você não vai ser nada. A tua cabeça não é para letra. A letra não entra na tua cabeça. E tem uma luz dentro de você. E tem uma estrela que brilha. Eu não sei decidir essa estrela, mas eu vou falar uma coisa, porque eu quando vi o Pelé, quando o Pelé era criança, eu vi uma estrela na cabeça do Pelé. Você vai ser o maior jogador da terra. Você vai ser o imitador do Pelé. Eu saí dali, irmão, coloquei aquela coisa na cabeça e disse, olha, eu vou ser o maior jogador.
Eles arrumaram uma bola para mim. Então, irmão, quando eu tinha o recreio da escola, então nós começávamos a jogar bola. E começava a driblar, não tinha ninguém que me segurava, era 4, 5, driblava todo mundo e marcava gol. Entrava no gol com bola e tudo. E fui indo nos estudos, nos jogos infantis, até que comecei a jogar no aspirante do Atlético Paranaense. Glória ao nome santo do Senhor, comecei a jogar no aspirante, e de repente, irmão, fui para a parte do juvenil, e de repente para o profissional. Já com o profissional jogando na camisa 7, estava com um contrato marcado para jogar no São Paulo, mas ainda joguei uma partida pelo Palmeiras. Glória ao nome santo do Senhor, conheci o Birubiru quando eu jogava ainda, quando o Matheus, presidente, glória ao nome santo do Senhor do Corinthians, e nós estávamos ali naquela alegria, e naquele festival, irmão, glória ao Senhor, apoiado por todo mundo, bandeira, e eu nos carros importados, andando para cima e para baixo, glória ao Senhor, na minha cidade, até o dia de hoje, todo me conhece, o baianinho, quando eu chego na minha cidade, todo mundo me abraça, o prefeito me abraça, glória ao nome santo do Senhor, estava correndo, e eu ia despedir para ir num time profissional mais elevado, porque eu queria chegar na seleção. Eu um dia na despedida marquei um gol de meio de campo, irmão. Mas meio de campo eu dei uma bola, chutei, e a bola entrou, encobriu o goleiro e entrou. Glória ao nome do Senhor, aquela torcida vibrava, e ali foi carregado nos braços, glória ao Senhor, estava marcando o contrato, ia ganhar aleluia, um contrato milionário. Avisei para minha mãe e disse: mãe, a partir de agora você é um jogador, você é rico, e quando tenho 50 anos eu quero ser crente, mas crente mesmo. Ah, meu filho, você, não mãe, eu não vou namorar ninguém, eu não quero saber de mulher, eu não quero saber de bebida, eu quero só ganhar um dinheiro e depois eu quero carregar meu pai, porque meu pai é ancião, não tem um carro para andar. Meu pai andava a cavalo, irmão, para atender a obra de Deus a pé. Quantas vezes eu via meu pai chorando, e não tinha um carro para carregar meu pai, e disse: eu quero ser um jogador, eu quero dar um carro para meu pai de presente para atender a obra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Foi diferente. Quando eu estava para despedir, estava no campo jogando futebol, era despedida. Eu ia para o São Paulo. Eu lembro que eu vi o Tele, estava junto, e estava o olheiro também, estava junto. E quando jogando foi a melhor partida que jogava nos estádios. Mas de repente, quando caía a bola, bati no peito, eu caí para trás. Acordei no vestiário, sem respiração, meu coração parou, e uma voz gritou e bradou assim: Abraão, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Eu te quero na minha graça. Você vai correr nos estádios da terra. Você vai ser o meu atleta. Vou colocar uma bola de fogo no teu pé. É onde você chutar esta bola de fogo, alguém receberá a promessa do Espírito Santo. Morto vai ressuscitar, paralítico vai andar. É onde você pregar a minha palavra, eu vou converter. Glória ao nome do Senhor. Quando acordei, eu estava no vestiário, e aqueles doutores ali, irmão, me abanando, colocaram éter na minha boca, um álcool, um éter, com um negócio de algodão. Eu me acordei, irmão, estava acordado e respirando fraco, meu coração batendo. O que aconteceu com você? Você bateu a bola no peito e você caiu. Era a melhor partida que você estava fazendo. O time ia ganhar dinheiro, acabou o nosso plano. Falei, acabou mesmo. Acabou o plano do diabo na minha vida. O que você tem? Meu pai é crente e minha mãe é crente. Sou crente também. Eu quero ser um servo de Deus. Estava com o conjunto do time, irmão, aquele olímpico. Vesti, saí correndo e fui para a minha casa. Quando cheguei na área de casa, uma casa comprida, eu escutei minha mãe com as irmãs orando da piedade. Senhor, o meu filho está jogando futebol agora. Ele está indo, vai para um time, para o São Paulo. Senhor, essa criança não tinha visto, era deformado. Glória ao Senhor, tu mandaste o teu anjo. Vai lá agora, Senhor, arranca ele daquele time e traga ele aqui agora. Eu quero levantar dessa oração, Senhor, se tu é Deus da minha vida. Quando nós levantar dessa oração, quero olhar, quero abraçar meu filho aqui agora. Alamanaia, a oração de uma mãe chega no céu. A oração de um pai chega no céu, irmão, glória. E quando, irmãos, minha mãe ali, eu chorando, com a cabeça baixa, sentado na cadeira, quando minha mãe encerrou a oração, eu estava do lado da minha mãe. Minha mãe me deu um abraço gostoso e disse: meu filho, graças a Deus que Deus ouviu a minha oração. Alamanasalaia. Falei, mãe, hoje era um contrato milionário, mas o maior contrato
direito, meu filho, que você tem. É o direito da vida eterna. Quero ver você pobre. Mas eu falei, mãe, meu pai é pobre, nós somos pobres, não interessa. A maior riqueza nossa é a glória do Senhor. Não interessa que teu pai vai atender batismo, glória do Senhor chorando na montanha. A partir de agora você vai ser o companheiro do teu pai, porque Deus vai te levantar como um cooperador nesse lugar. E Deus vai usar da tua boca na terra. Lamanaia. Eu estava dentro de São Paulo e havia uma nossa irmã Lúcia. Irmãos, entramos dentro da casa dela. E essa irmã, irmão, tinha câncer na bexiga. 8 anos o Senhor falou para ela: vai chegar um homem chamado Abraão, e o dia que ele entrar dentro da tua casa, o Senhor vai arrancar este câncer que está dentro de ti. Chegamos na casa, estava minha esposa e mais 3 irmãos junto, congregado conosco. Entramos dentro daquela casa e ela perguntou meu nome. Eu falei, meu nome é Silva. Mas como que é o nome do irmão? Silva. Não falei que era Abraão. Mas o Senhor não mandou que eu falasse meu nome. Ela perguntou o nome de todos e depois vamos orar. A comunhão que o Senhor nos deu, irmão, naquele momento a virtude nos tomou. O Senhor disse, ora com a mão na cabeça desta mulher que ela tem câncer. E orando com a mão na cabeça da nossa irmã Lúcia, Deus o libertou daquele câncer. Contando essa obra na Inglaterra, irmão, levantou uma jovem na Inglaterra chorando. E começou, irmão, a tirar fotografia. E começou a bater palma e disse para a Irmandade, Irmandade, é verdade essa obra, essa maravilha. Porque eu era parada, crente parada. Eu morava em cima do apartamento da casa da nossa irmã Lúcia. E quando chegou, não sabia que era o irmão Abraão que estava lá. Eu zombei da oração, chamei de profeta. Tá vendo, não tenho o que fazer. Mas quando Deus libertou a nossa irmã Lúcia, glória ao nome do Senhor, eu fui lá, dei um abraço nela. E Deus converteu a minha alma, chamou nessa graça. E hoje estou aqui na Inglaterra anunciando a graça também, anunciando o Evangelho. É testemunha dessa obra. Quanta maravilha. E um dia Deus vai dar graça também de estar na casa do nosso irmão Davi, lá em São Caetano, para nós dar glória ao Senhor. E você, irmã, ainda que a irmã não está presente aqui, mas, irmã, no Espírito nós estamos juntos na mesma comunhão. Porque quando tu ouvir essa fita, a virtude do Todo-Poderoso vai te tomar. Porque os teus dias de vida o Senhor vai aumentar na terra. Em muitos países tu pisarás, glória ao Senhor, como Deus arrancou Daniel da cova do leão. Deus vai arrancar você de uma cova, de uma tribulação, de uma tristeza. Teus filhos, nenhum deles irá para o mundo, porque Deus tem um grande plano. E a benção de Deus vai aumentar dentro da tua casa. E Deus vai estar na tua parentela. Tem alguém que não vai morrer enquanto não veres uma promessa da tua família. Então, nesta tarde, irmão, nesta comunhão, está aqui esse servo de Deus, nascido no Paraná, 1954, onde nasceu, irmão, desenganado da ciência da medicina. Não tinha parte do pulmão, o coração, irmão, não tinha válvula, era ressecado, tinha uma alcimiota atrofiada. Meu pai trabalhando na rede ferroviária, empreiteiro, havia com ele 150 empregados. Não por grandeza, por vanglória, mas, irmão, contar a situação que antigamente era difícil, a medicina, tinha que ter dinheiro. E meu pai levando a medicina, diante de 6 médicos, um do coração, do pulmão, dos ossos, ortopédico, glória ao Senhor, da cabeça, deformado, que até ainda hoje a minha boca tem um problema ainda, glória ao Senhor. Nem o dente usou, nem o dente nasceu, glória ao Senhor, a parte de deformado. Minha cabeça atrofiada, glória ao Senhor, cheio de pelo, era que nem um macaco. Era um montinho de carne, glória ao Senhor. E quando levou naqueles médicos, desenganaram, não tinha como. Havia uma solução entre a medicina, e disse o médico, doutor João, que já é falecido, e todos os médicos que me desenganaram são mortos. E pela graça de Deus eu estou vivo dando glória. E aqueles médicos fizeram um relato oficial, chamaram meu pai e disseram, meu pai já trabalhando na obra do Senhor no ministério, glória ao nome do Senhor, chamou em particular e disse, olha, essa criança nem que vá para os Estados Unidos, não haverá cura, não haverá libertação, o coração não funciona,
O pulmão não funciona, é atrofiado, a boca é torta, a cabeça é torta, o cérebro não desenvolveu. Glória ao Senhor, meu pai chorando, porque fui um dos anciãos mais velhos que batizou a minha mãe. Meu pai, um dos primeiros crentes do Paraná, do Brasil. Glória. Nosso irmão Luiz Franciscão pousou na nossa casa, perto de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina. Glória ao nome do Senhor. Nosso irmão Miguel Espina também já recolhido, mas pousou. É testemunha, tem lá, via nossa serva de Deus esses dias. Estava congregada com ela, filha do nosso irmão Miguel Espina, ali na casa da nossa irmã Raquel. Glória ao Senhor, na Moca. E junto, nós contemos dessa obra, ela começou a se lembrar que nossa irmã Joana, um dia quando viva ainda, foi na nossa casa, quando Deus tomava aquela mulher, e Deus tomou aquela mulher na profecia, que Deus tomaria esse homem, e que Deus ia usar da boca desse menino, glória ao Senhor, mas não tinha condição, não tinha vida, não tinha respiração, e ainda não alimentava, glória ao Senhor, e de repente, irmão, levando para casa, glória ao Senhor, minha mãe chorando, e meu pai também chorando, e aquelas criaturas que estavam em volta de casa, que trabalhava com meu pai naquele acampamento, começaram a dizer, é um castigo onde se vê uma coisa dessa, é um castigo, parece um macaco, não anda, não fala, glória ao Senhor, não se movimenta, glória ao Senhor. E de repente meu pai levando para casa e começou a clamar, aleluia, nome santo do Senhor. E de repente, irmão, seu Francisco, o homem que, irmãos, ia fazer a tarefa do dia, e meu pai, irmãos, era encarregado, que todos aqueles empregados estavam na sua companhia, e ele foi dar a tarefa do dia, para que aquele homem trabalhasse o dia. E minha mãe entrou comigo dentro da casa, e rodeou a casa mais de 50 pessoas para ver a criança. Mas a minha mãe, irmão, colocando dentro de casa, colocou numa cama, era coberto com um pano, ninguém podia ver, era deformado. Mas minha mãe ainda não se assustava, porque quando o ungido do Senhor mais velho, irmãos, batizou a minha mãe estava grávida, glória ao nome do Senhor, e foi a primeira serva de Deus, ali no Paraná, que uma delas que batizou, aleluia o Senhor, e aquele ungido do Senhor disse, mulher, bendita és tu e bendito é o varão que está no teu ventre. Aleluia, aquele irmão não sabia se era homem, se era mulher que estava no ventre da minha mãe, mas dentro das águas, ele com a mão na cabeça da minha mãe, ele profetizou, e este varão será cheio do Espírito Santo, glória. E minha mãe cobrou do Senhor aquela parte e dizia, Senhor, tu falaste na boca do teu ancião, do teu ungido, que seria o varão cheio do teu Espírito Santo. Agora eu vou te fazer um pedido agora, glória ao nome do Senhor. E minha mãe, irmão, não deixou que ninguém entrasse dentro da casa, fechou-se a porta e colocou de joelhos e se começou a clamar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E ela disse, Senhor, não aguento mais ver o sofrimento dessa criança. Essa criança não tomou leite, não bebeu água, não tem respiração, não fala, não chora, é deformado, seus pés são atrofiados para trás, seu braço também, a sua cabeça é torta, é cheio de cabelo, seu corpo. Senhor, vou te fazer um pedido, tem muita gente aí zombando e dizendo que eu traí porque eu adorava na Aparecida do Norte. Fazia prece, ela fazia prece, minha mãe fazia prece, carregava uma cruz nas costas, pagava promessa. E ainda meu avô não era desta graça, começou a zombar e disse, está vendo aí? Você traiu a Aparecida, por isso que aconteceu essa coisa, essa situação. Este é um castigo que Deus colocou. E minha mãe começou a cobrar do Senhor ajoelhado, com véu na cabeça, e disse, Senhor, se essa criança vai ser um marginal, um ladrão, um assaltante, tira agora, Senhor, a vida dessa criança, arranca agora. Mas, Senhor, se vai ser um servo teu, não vai negar o teu nome, tu vai usar da boca dessa criança. Tu tem poder agora de mandar um anjo do céu, libertar essa criança, mostrar para estas pessoas que estão aí em volta da nossa casa, que nós servimos um Deus Todo-Poderoso. E começou a clamar, e de repente bateu a porta. Minha mãe pensando que alguém estava batendo a porta, ela com lágrimas no olho, mas ela disse, Senhor, se essa criança vai ser um servo teu, não vai negar o teu nome, manda um anjo agora e liberta o meu filho. E de repente batendo a porta, minha mãe vindo, irmãos vendo, aquele varão de branco pensando que era um médico, e de repente entrou dentro de casa.
E numa mão tinha uma bandeja de fogo e na outra tinha uma bandeja de ouro. Mas a minha mãe conhecia os 6 médicos, irmão. Mas de repente aquele médico ela não conheceu. Ela disse: certamente está vindo o diretor do hospital. E minha mãe limpando os olhos, glória ao Senhor, mas aquele varão entrou de porta fechada. Minha mãe não levantou para abrir a porta, estava trancado para ninguém entrar. E de repente entrou aquele varão com veste resplandecente, glória ao nome santo do Senhor. Chegou perto da minha mãe, colocou, tirou aquele pano que estava em cima de mim. E olhando para mim, colocou uma bandeja que estava, irmãos, de ouro no chão. E colocou a mão dentro de mim. E minha mãe vendo: mas que médico é esse? Colocou a mão dentro de mim e arrancou aquele coração. Conta, minha mãe é viva, é da piedade até o dia de hoje. É velhinha, mora no Paraná. É velhinha da piedade, glória ao Senhor. E meu pai foi um dos anciãos mais velhos do Paraná. Santo é o Senhor. E de repente minha mãe olhando, arrancando, foi tirando o coração, tirando o pulmão, foi arrancando aquela coisa podre, colocando naquela taça de fogo, foi queimando. Minha mãe olhando aquele gesto: mas como que esse médico faz isto? Glória, eu nunca vi. E foi de repente colocando a mão na minha cara, no meu rosto. E foi, irmãos, glória, se desentortando, foi colocando as minhas perninhas, foi desatrofiando, meu braço foi desatrofiando, glória ao Senhor. E de repente colocou aquela bandeja de ouro e mostrou o coração para minha mãe, mostrou o pulmão para minha mãe, foi colocando dentro de mim. E quando colocou o pulmão, irmãos, e colocou o coração, eu comecei a gritar e chorar. E naquele momento aquele anjo colocou a mão na minha cabeça e disse: mulher, o nome desta criança chamarás Abraão. Bendito quem abençoares e maldito quem amaldiçoares. E naquele momento Deus batizou a minha mãe com a promessa do Espírito Santo. Glória a la mansalaia. Quando batizou a minha mãe com a promessa do Espírito Santo, aquelas criaturas em volta de casa começaram a bater na porta. Abra a porta, dona Neuza. Porque pensando que minha mãe tinha ficado louca, foram buscar meu pai correndo a cavalo animal, porque ainda, irmãos, glória ao Senhor, como menino depois, com 7 anos fui criado em carros de boi. Meu pai tinha carros de boi, 20 boi. Abria a estrada de ferro, antigamente não era em máquina, era com carros de boi. E foi buscar, meu pai veio naqueles carros de boi, e aquela multidão atrás, e meu pai chorando, porque falaram para meu pai que a minha mãe tinha ficado louca, com um filho doente, desenganado, atrofiado, e uma mulher louca não é fácil. E aquele acampamento, e meu pai atendia, tinha meia dúzia que servia a Deus, dava para contar a meu sogro ainda, que não era, nem pensava de casar com a sua própria filha, mas já é testemunha desta obra, era o meu próprio sogro, era crente, era porteiro da congregação. E minha esposa nem tinha nascido ainda. Glória ao nome santo do Senhor. E quando chegou o irmão que bateu a porta, dizendo: abra a porta que sou eu. E minha mãe chorando abriu a porta, manifestando língua dos anjos. E quando abriu a porta, alguém dizia: querer um macaquinho atrofiado, queremos ver. Aleluia, o Senhor. E minha mãe mostrava: tá aqui, mas não é, esse aí é um anjo. É um resplendor, olha a cabeça dele, tem um resplendor, tem uma luz na cabeça dele. Queria aquele macaquinho atrofiado. Não, esse aqui é esse, mas não pode. E de repente, irmão, todos que pegavam em mim, Deus batizava com a promessa do Espírito Santo. E naquela tarde, por misericórdia, 30 almas Deus selou com a promessa, glória. E 30 almas pediram o santo batismo, glória, foi uma festa. Irmão, teve feriado no acampamento, teve reunião familiar, parou aquele acampamento, e Deus batizou aquelas visitas, irmão, e hoje, glória ao Senhor, nesse lugar, tem mais de 200 que o Senhor chamou nessa santa graça, através desse milagre que Deus tem na vida desse servo de Deus, glória ao Senhor. Irmão, e aí cresceu na região, e todos que pegavam, o Senhor chamava na graça. Lembro uma serva de Deus, que era, irmãos, também um problema de paralisia, e ela não andava, manquejava. Eu tinha 3 meses, irmão, de vida, e essa obra é testificar. Irmãos, na terra, em muitos lugares, irmão Vitório Wanga é testemunha, já morreu, uma pena que já morreu, mas estive na casa dele, estivemos no Brás, foi no Paraná, na nossa casa, ficou hospedado, conheceu esta obra, e hoje, inclusive, tem até uma ata. E aquela mulher não andava, mas quando eu tinha 3 meses, quando ela me pegou,
E ela começou a chorar, não era crente ainda, católica, com o rosário no pescoço contra a minha mãe. Mas quando ela me pegou nos braços, ela começou a chorar. E hoje ela anda por misericórdia de Deus. E a obra vem começando, glória ao Senhor, nos 3 anos de idade. Irmão, vi a Jesus Cristo, conversei com Jesus Cristo, glória. Falei de com quantos anos meu pai Deus ia recolher. Deus deu a graça de falar o que ia acontecer na terra, glória ao nome santo do Senhor. E com 7 anos de idade o Senhor me deu o dom de evangelizar. E por misericórdia, irmãos, até o ano retrasado, eu marco num papel todas as almas que Deus chama na graça. Desta boca, por misericórdia, o Senhor chamou 2.250 almas. Irmão, dou graças a Deus, aleluia, não pelas almas, mas pela misericórdia do Senhor. Eu um dia com 7 anos de idade, irmãos, estava naquele acampamento. O padre veio me visitar. O padre é amor, mas dentro da católica, no microfone, ele teve que pregoar e dizer: tem os crentes glória, não mexa com esses crentes glória, porque lá Deus tem um povo poderoso no meio deles, glória. E Deus deu a graça, irmão, de anunciar a palavra para o padre. Deus sabe se ele vai salvar ou não vai. Mas como o menino me abraçou, um dia na rua, passando na frente da igreja católica, ele me parou, foi lá no seminário. Ele disse: menino, você era atrofiado. Eu sei disso aí, me falaram, atrofiado. Como você anda andando? Falei: olha, seu padre, foi a presença de Deus. E um dia, irmão, estava na escola com 8 anos, e tinha outro padre que não gostava de crente, e nós estávamos todos reunidos. Ele fez uma pergunta para mim: Abraão, falei: tudo bem, seu padre, eu vou te perguntar, onde que o diabo está? Na católica ou na congregação? Eu falei: seu padre, ele vai lá na congregação. Aí ele começou a rir: tá vendo aí, católicos? Onde o diabo está? Eu falei: seu padre vai na congregação buscar o que é dele. Porque a católica ele não vai, porque é tudo dele. Glória ao Senhor. Desde criança Deus já colocava a palavra da minha boca, irmão. Glória ao Senhor, saí abraçado. E com 7 anos de idade chegou um dia, estava a Dona Maria, e conversando com a minha mãe, ela era a comadre da minha mãe. E ela é viva, irmão. Eu dou endereço, o telefone. Ela mora em Ponta Grossa, na rua 20, na rua 7 de abril, casa 1780, da Rua da Piedade. Glória ao nome santo do Senhor, tem o telefone do ungido do Senhor. É salva nas contas na terra e pisa na cabeça do diabo. Glória ao Senhor, porque o nome de Deus tem que ser glorificado na terra. E essa mulher, irmão, chegou, estava tomando chimarrão. E conversando com a minha mãe, eu disse: Dona Maria, daqui 15 dias tu morrerás. Eu fui criado numa disciplina, irmão, muito rígida, muito rigorosa. Meu pai baiano com sangue de português. Homem rígido, homem duro, mas um homem que me ensinou a doutrina e o caminho do Senhor. Nunca conheci o mundo. E de repente minha mãe veio correndo e me deu um tapa na boca. E caí, irmão, para trás. Eu disse: sem educação, respeita a Dona Maria. Está vendo que ela tem 30 e poucos anos e você tem 7 anos? Eu fui para o quarto chorando, glória ao Senhor. Disse: mãe, não é eu que queria falar, foi Deus que falou na minha boca. Cala a boca. Deus não fala a morte para ninguém. O Espírito de Deus não mata ninguém. Não foi Deus, foi o demônio. Tá bom, mãe, cala a boca. Eu fiquei, irmão, sussurrando, chorando, quietinho. Mas não foi nada não. Com 12 dias, Dona Maria morreu. Houve aquele acampamento e a notícia correu: Dona Maria morreu. E ela era muito conhecida porque ela era benzedeira, ela dava remédio e lombriga, ela dava remédio, ela fazia pasto. Glória ao Senhor, e ninguém era crente. Glória ao Senhor daquela família. Era uma mulher, irmãos, que era conhecida no município, na cidade inteira conhecida, e muitos iam de longe, porque essa mulher tinha o espírito da cura. Mas de repente, glória ao nome santo do Senhor, eu estava brincando com um carrinho, minha mãe pegou na orelha e disse: você falou que ela ia morrer, agora você vai falar que ela vai viver. Vamos lá agora. Colocou a mão na minha orelha e disse: mãe, eu não tenho culpa. Ei, irmão, arrancando eu pela orelha, chegamos lá, estava super lotado, as pessoas diziam: Dona Neuza, você vai arrebentar a orelha do menino, você vai rasgar a orelha do menino. Não, ele falou que ela ia morrer, ele vai falar agora que ela vai viver. Foi o Espírito de Deus que tomou ele vai falar agora. Glória, estava reunido, irmão, reuniu tudo. Tinha mais de 100 pessoas reunidas dentro daquele lugar, todo mundo chorando. Quando chegamos, estava lavando. E minha mãe segurando eu pela orelha.
Dali, irmãos, dali meia hora mais ou menos, trouxeram aquela mulher naquela mesa arrastando, com a boca amarrada, com o queixo amarrado, com a mão amarrada. E de repente minha mãe disse: agora olha, povo, minha mãe, irmão, até o dia de hoje, ela é índia. Irmãos, ela é muito decidida, com ela não tem nada enrolado. Glória ao nome do Senhor, a mulher que tem franqueza de espírito. E mandou que tudo se calasse e ficasse em comunhão, porque Jesus Cristo naquela tarde ia aparecer naquele lugar. Glória ao nome do Senhor. Ele disse: olha, o meu filho vai orar. Eu presidi a oração, sem saber, estava eu e a minha mãe, e mais outra irmã nossa. Eu disse: Deus seja louvado. 7 anos não sabia orar, mas comecei a falar assim: Senhor, dá vida para Dona Maria, Senhor, dá vida para Dona Maria. Fui clamando, e de repente ela deu um suspiro. Quando ela deu um suspiro, ela disse: glória a Deus. E Deus ressuscitou a Dona Maria, glória. Ficou de pé, irmão, onde ela estava na mesa, glória ao Senhor. Aquela família o abraçou, e por misericórdia ela pediu batismo na hora. E 16 almas foram batizadas pela graça de Deus, glória. É viva essa serva de Deus até o dia de hoje, trabalha na piedade, faz visita, que a minha mãe está lá dando glória ao nome santo do Senhor. São muitas obras, são muitas maravilhas. Irmãos, quando eu tinha 16 anos de idade, irmãos, eu fui selado com 8 anos para 9 anos. O Senhor me batizou a minha alma com a promessa do Espírito Santo. Nunca conheci o mundo, mas, irmão, comecei a estudar hoje. Meus irmãos são formados, até químico, engenheiro. Eu sou só formado para dar glória. Não sou formado para nada, só para dar glória. Meus irmãos são formados, um é químico, outro é industrial, tem tanta coisa. E eu não tenho nada, só tenho uma casinha, um carrinho que Deus deu. Tenho uma esposa, tenho filho, mas eu tenho a glória de Deus que me acompanha. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, aí, estudando, meu pai queria me dar o estudo. A única coisa que ele queria dar é o estudo. Ele começou a dar o estudo, mas eu ia, levava na aula a Bíblia e nada. Começava a cantar o Cordeirinho. E a professora disse: esse menino é doido, esse menino é problema. O que ele teve? Aí minha mãe foi lá e disse: não, esse menino é atrofiado, problema na cabeça, acho que a cabeça dele não bate bem. Em vez de ele aprender aqui, ele está só cantando Cordeirinho. E aqui não é igreja, não. Tem que levar numa psicóloga. Aí levaram uma mulher gorda de brinco, uma mulher morena. Como diz a região, ela era feiticeira, psicóloga. E pegou e leu a minha mão. Disse: olha, menino, você não vai ser estudado, você não vai ser doutor, você não vai ser nada. A tua cabeça não é para letra. A letra não entra na tua cabeça. E tem uma luz dentro de você. E tem uma estrela que brilha. Eu não sei decidir essa estrela, mas eu vou falar uma coisa, porque eu, quando vi o Pelé, quando o Pelé era criança, eu vi uma estrela na cabeça do Pelé. Você vai ser o maior jogador da terra. Você vai ser o imitador do Pelé. Eu saí dali, irmão, coloquei aquela coisa na cabeça e disse: olha, eu vou ser o maior jogador. Eles arrumaram uma bola para mim. Então, irmão, quando eu tinha o recreio da escola, então nós começávamos a jogar bola. E começava a driblar, não tinha ninguém que me segurava, era 4 ou 5, driblava todo mundo e marcava gol. Entrava no gol com bola e tudo. E fui indo nos estudos, nos jogos infantis, até que comecei a jogar no aspirante do Atlético Paranaense. Glória ao nome santo do Senhor. Comecei a jogar no aspirante e de repente, irmão, fui para a parte do juvenil e de repente para o profissional. Já com o profissional jogando na camisa 7, estava com um contrato marcado para jogar no São Paulo, mas ainda joguei uma partida pelo Palmeiras. Glória ao nome santo do Senhor. Conheci o Birubiru quando jogava ainda, quando o Matheus, presidente, glória ao nome santo do Senhor, do Corinthians, e nós estávamos ali naquela alegria, e naquele festival, irmão, glória ao Senhor, apoiado por todo mundo, bandeira, e eu nos carros importados, andando para cima e para baixo, glória ao Senhor, na minha cidade até o dia de hoje, todo me conhece, o baianinho, quando eu chego na minha cidade, todo mundo me abraça, o prefeito me abraça, glória ao nome santo do Senhor. Estava correndo, e eu ia despedir para ir num time profissional mais elevado, porque eu queria chegar na seleção. Eu dia na despedida, marquei um gol de meio de campo, irmão. Mas meio de campo eu dei uma bola, chutei, e a bola entrou, encobriu o goleiro, entrou. Glória ao nome do Senhor, aquela torcida vibrava, e ali foi carregado nos braços, glória ao Senhor, estava marcando o contrato, ia ganhar aleluia, um contrato milionário. Avisei para minha mãe e disse: mãe, a partir de agora você é um jogador, você é rico, e quando tenho 50 anos eu quero ser crente, mas crente mesmo. Mas meu filho, você, não, mãe, eu não vou namorar ninguém, não vou
eu não quero saber de mulher, eu não quero saber de bebida, eu quero só ganhar um dinheiro e depois eu quero carregar meu pai, porque meu pai é ancião, não tem um carro para andar. Meu pai andava a cavalo, irmão, para atender a obra de Deus a pé. Quantas vezes eu via meu pai chorando, e não tinha um carro para carregar meu pai, e disse, eu quero ser um jogador, eu quero dar um carro para meu pai de presente para atender a obra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Foi diferente. Quando eu estava para despedir, estava no campo jogando futebol, era despedida. Eu ia para o São Paulo. Eu lembro que eu vi o Tele, estava junto. E estava o olheiro também, estava junto. E quando jogando foi a melhor partida que jogava nos estádios. Mas de repente, quando caía a bola, bati no peito, eu caí para trás. Acordei no vestiário, sem respiração, meu coração parou. E uma voz gritou e bradou assim, Abraão, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Eu te quero na minha graça. Você vai correr nos estádios da terra. Você vai ser o meu atleta. Vou colocar uma bola de fogo no teu pé. É onde você chutar esta bola de fogo, alguém receberá a promessa do Espírito Santo. Morto vai ressuscitar, paralítico vai andar. É onde você pregar a minha palavra, eu vou converter. Glória ao nome do Senhor. Quando acordei, eu estava no vestiário. E aqueles doutores ali, irmão, me abanando, colocaram éter na minha boca, um álcool, um éter, com um negócio de algodão. Eu me acordei, irmão, estava acordado e respirando fraco, meu coração batendo. O que aconteceu com você? Você bateu a bola no peito, você caiu. Era a maior partida que você estava fazendo. O time ia ganhar dinheiro, acabou nosso plano. Falei, acabou mesmo. Acabou o plano do diabo na minha vida. O que você tem? Meu pai é crente e minha mãe é crente. Sou crente também. Eu quero ser um servo de Deus. Estava com o conjunto do time, irmão, aquele olímpico. Vesti, saí correndo e fui para a minha casa. Quando cheguei na área de casa, uma casa comprida, eu escutei minha mãe com as irmãs orando da piedade. Senhor, o meu filho está jogando futebol agora. Ele está indo, vai para um time, para o São Paulo. Senhor, essa criança não tinha visto, era deformado. Glória ao Senhor, tu mandaste o teu anjo. Vai lá agora, Senhor, arranca ele daquele time e traga ele aqui agora. Eu quero levantar dessa oração, Senhor, se tu é Deus da minha vida. Quando nós levantar dessa oração, quero olhar, quero abraçar meu filho aqui agora. Alamanaia, a oração de uma mãe chega no céu. A oração de um pai chega no céu, irmão, glória. E quando, irmãos, minha mãe ali, eu chorando, com a cabeça baixa, sentado na cadeira. Quando a minha mãe encerrou a oração, eu estava do lado da minha mãe. Minha mãe me deu um abraço gostoso e disse, meu filho, graças a Deus que Deus ouviu a minha oração. Alamanasalaia. Falei, mãe, hoje era um contrato milionário, mas o maior contrato do meu filho que você tem é o direito da vida eterna. Quero ver você pobre. Mas eu falei, mãe, meu pai é pobre, nós somos pobres, não interessa. A maior riqueza nossa é a glória do Senhor. Não interessa que teu pai vai atender batismo, glória ao Senhor, chorando na montanha. A partir de agora você vai ser o companheiro do teu pai, porque Deus vai te levantar como um cooperador nesse lugar, e Deus vai usar da tua boca na terra. Manaia. Eu estava dentro de São Paulo e havia uma nossa irmã Lúcia. Irmãos, entramos dentro da casa dela e essa irmã, irmão, tinha câncer na bexiga. 8 anos. O Senhor falou para ela, vai chegar um homem chamado Abraão, e o dia que ele entrar dentro da tua casa, o Senhor vai arrancar este câncer que está dentro de ti. Chegamos na casa, estava minha esposa e mais 3 irmãos junto, congregado conosco. Entramos dentro daquela casa e ela perguntou meu nome. Eu falei, meu nome é Silva. Mas como que é o nome do irmão? Silva. Não falei que era Abraão. Mas o Senhor não mandou que eu falasse meu nome. Ela perguntou o nome de todos e depois fomos orar. E a comunhão que o Senhor nos deu, irmão, naquele momento a virtude nos tomou. O Senhor disse, ora com a mão na cabeça desta mulher que ela tem câncer. E orando com a mão na cabeça da nossa irmã Lúcia, Deus o libertou daquele câncer. Contando essa obra na Inglaterra, irmão, levantou uma jovem na Inglaterra chorando. E começou, irmão, a tirar fotografia. E começou a bater palma e disse para a Irmandade, Irmandade, é verdade essa obra, essa maravilha. Porque eu era parada, crente parada. Eu morava em cima do apartamento da casa da nossa irmã Lúcia.
E quando chegou não sabia que era o irmão Abraão que estava lá. Eu zombei da oração, chamei de profeta, também não tenho o que fazer. Mas quando Deus libertou a nossa irmã Lúcia, glória ao nome do Senhor, eu fui lá, dei um abraço nela, e Deus converteu a minha alma, chamou nessa graça, e hoje estou aqui na Inglaterra anunciando a graça também, anunciando o Evangelho. É testemunha dessa obra, quanta maravilha! E um dia Deus vai dar graça também de estar na casa do nosso irmão Davi, lá em São Caetano, para nós dar glória ao Senhor. E você, irmã, ainda que a irmã não está presente aqui, mas, irmã, no Espírito nós estamos juntos na mesma comunhão, porque quando tu ouvir essa fita, a virtude do Todo-Poderoso vai te tomar, porque os teus dias de vida o Senhor vai aumentar na terra. Em muitos países tu pisarás, glória ao Senhor, como Deus arrancou Daniel da cova do leão. Deus vai arrancar você de uma cova, de uma tribulação, de uma tristeza. Teus filhos, nenhum deles irá para o mundo, porque Deus tem um grande plano, e a benção de Deus vai aumentar dentro da tua casa, e Deus vai estar na tua parentela. Tem alguém que não vai morrer enquanto não veres uma promessa da tua família. A santa paz de Deus, nação do Glória, povo do milagre, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, hein? Santo Deus, meu Deus do céu, pense em um povo que gosta de dar glória a Deus até pro rumo do vento, hein? Tem violeiro aí do outro lado? Tem profeta aí do outro lado? Me respondam aí. Santo Deus, um povo santificado, que ama uma consagração, que aprecia a amizade com Deus. Que coisa linda, hein? Nação do milagre, quero saber de vocês agora. O que vocês acharam destes gloriosos testemunhos, hein? Meu Deus, realmente, esse povo é do milagre mesmo. Quanta virtude, só obra linda. Me respondam com sinceridade, lógico, se vocês quiserem. Esses testemunhos tocou no fundo da alma de vocês? Deus falou com sua necessidade? Deus visitou a sua alma? Deixe aqui nos comentários, tudo bem? Lógico, se vocês sentirem de coração, tá ok? Agora, você, meu querido irmão que já é inscrito neste simples canal, Deus abençoe grandemente por deixar o seu afeto, o seu like, o seu comentário, por compartilhar os áudios. Santo Deus, gratidão mesmo. Bom, agora quero falar com você, meu querido irmão que ainda não é inscrito no canal. Seja bem-vindo, meu querido. Inscreva-se no canal, deixe o seu afeto, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esses gloriosos testemunhos, para que assim eles cheguem aos cantos mais remotos deste planeta. Santo Deus, esqueci de um detalhe, me perdoe. Não sei se vocês repararam neste final de vídeo que fiz, mas coloquei algumas imagens aleatórias do purificador de água da Purifique. Querida Irmandade, como sabemos, água é algo muito sério em nosso dia a dia. Sabia que você, meu querido irmão, pode cuidar de sua saúde bebendo água? Isso mesmo, pois é. Eu já faço isso há mais de 10 anos. Bebo água deste purificador e recomendo, ok? Deus abençoe. Mais informações, o link está na descrição. Fique com Deus, nação do milagre. Glória a Deus.